E muito boa tarde para você que está nos assistindo nesse exato momento aqui pelo Facebook. Vamos começar nossa transmissão por aqui hoje. E como você já sabe, a gente está aqui com uma das pessoas mais bem prestigiadas aqui da nossa cidade de Guaranésia. E ele vai falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória de vida, vai conversar um pouquinho mais sobre cada ponto que aconteceu aí durante esse tempo trabalhando para a Guaranésia. Bom, é claro que não podia ser outra pessoa, é claro que essa pessoa tinha que estar aqui, e é óbvio que é o Antônio Cláudio. Opa, beleza? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar no teu programa, viu? Uma honra para mim. Fico muito feliz em poder estar batendo um papo com você, tirar dúvidas aí sua, né? Do pessoal que porventura vier a participar durante o nosso bate-papo. Muito bom. Eu te acompanho já faz um tempo, né? Minha volta principalmente, desde quando você entrou aí na rádio, a gente já acompanha aí. Como que é para você tá fazendo uma mudança tão extraordinária da rádio para um YouTube? Caramba, olha, não é fácil não, viu? Eu fiquei muito tempo no rádio, né? Eu fiquei 30 anos no rádio. Então, essa mudança não foi tão fácil, mas era uma mudança que eu já vinha me programando para fazer já há algum tempo, né? Já há algum tempo, ali, acho que uns 2 anos antes de sair do rádio, eu já estava meio que pensando que já tinha dado para mim, né? Já tinha, acho que, explorado tudo que eu poderia dentro do rádio, né? Passei por tudo. Fiz sonoplastia, roteiro para programa, escrevi muito programa, criei muitos quadros na Pássaro da Ilha, na Nova Guaranésia, apresentei todos os tipos de programa, desde o programa popular até o programa da madrugada, programa de entrevista, né, que foi o Expresso, né, durante bastante tempo, programa de entretenimento, enfim, fiz de tudo um pouco dentro do rádio. Que legal. E a gente pode perceber hoje, que eu fui pesquisar um pouquinho sobre a sua história, sobre seus dados durante a internet. Eu pude perceber que, por exemplo, no Facebook, o seu pessoal, você tem 864 seguidores. E no Facebook do Expresso, você alcançou 18 mil seguidores e 15 mil curtidas nessa rede social. E o mais interessante é que pelo seu Instagram, a gente pode perceber que tem bastante conteúdo para todas as idades, para todo tipo de pessoas. E ali alcançou 4.146 seguidores. E isso na data de hoje. Sim. A gente pode perceber que o conteúdo que você faz é pensado para cada pessoa, não é verdade? A gente tem. Quer dizer, o Instagram e o Facebook não é o forte do Expresso, né? A grande força do Expresso são os grupos de WhatsApp, né? Mas você tem toda a razão. A gente sempre que posta uma notícia, a gente sempre que posta algum conteúdo, seja nos grupos, seja no Facebook ou no Instagram, a primeira coisa que passa na minha mente é uma notícia que, de alguma forma, ela possa ter algum impacto na nossa comunidade, né? No nosso pequeno mundinho, né? Que é Guaranésia, Guaxupé, Ceburgo, enfim, a nossa micro-região. Então, a notícia, quando ela é postada em alguma dessas redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook ou Instagram, o objetivo principal é que ela chame a atenção e que ela impacte, né? Impacte de alguma forma o pessoal aqui da nossa região. Seja lá, por exemplo, um aumento de salário, que vai impactar todo mundo, ou seja, uma nova lei que, de alguma forma, vai nos impactar, né? Então, esse é o objetivo principal. E aí a gente gosta de tudo, né? Desde, sei lá, de esporte, a entretenimento, a política, a gente vai em todas as linhas, porque o Expresso hoje ele acabou sendo assim, uma grande fonte de informação das pessoas, né? Muito tempo, né? O Expresso foi a
a primeira mídia fora do rádio que surgiu aqui em Guaranésia. Claro que a gente tinha os jornais lá atrás, que sou fã de cada um deles, acompanho todos, né, leio todos ali no Monitor Mineiro, que é uma fonte grande de pesquisa que a gente tem aqui em Guaranésia. Então, se eu pudesse criar o Jornal do Expresso, eu criaria, mas é difícil. Já tentei algumas vezes, mas depois dessa fase dos jornais, o Expresso veio para ocupar uma lacuna que há muito tempo não era preenchida, né? Principalmente na questão de informação, porque as rádios daqui do município, elas têm mais uma linha voltada à parte musical, né? A tocar música, né? Ao entretenimento e não à informação. Exatamente. E, além disso, eu acho que a gente consegue lembrar muito da rádio naqueles tempos como a voz, né? A gente Sim. ligava o rádio, já escutava a voz, você já sabia quem era. Não precisava nem falar o nome do radialista, mas você já sabia quem era a pessoa. Então, ficava marcado demais, né? É aquilo, né? O bacana do rádio, eu acho que é justamente isso que você falou. A pessoa, ela se identificava com aquela voz, né? Ela gostava da voz do locutor, e o locutor, ele é ainda uma companhia, né? Uma companhia para todo mundo. A pessoa ouve aquela rádio, ela gosta daquela rádio, ela tem simpatia por aquele locutor, né? E aí ela cria uma relação com aquela voz, ela imagina como é aquele cara que está falando ali, como é aquela locutora, né, que está falando ali, que jeito que ela é, se é alta, se é baixa, se é magra, se é gorda, né? E muitas vezes se decepciona quando encontra a pessoa, né, o locutor. Mas na maioria dos casos é isso, né? Cria uma empatia com a voz, né? E imagina o locutor ou a locutora, e aí a imaginação vai longe, né? Exatamente. Eu peguei um tempo na rádio aqui da Praça da Ilha, o Pica-Pau. E aí, nessa época que eu ficava ouvindo ele e ficava imaginando como ele era, né? E aí até um dia minha avó levou lá na rádio, parceiro da Ilha, que ficava ali perto na antiga rádio aqui, para onde era o CRAS antigo. Isso, na verdade, era a Rádio Nova Guaranésia, né? O Pica-Pau, ele nunca chegou a trabalhar na Pássaro da Ilha, era na Rádio Nova Guaranésia. Ah, sim, então eu tô errado. E ali eu conheci um pouquinho como que funciona a rádio. Sim. E ali eu conheci o Pica-Pau pessoalmente, uma coisa assim que eu não achava que era daquele jeito, mas que era daquele jeito. Foi uma das experiências mais legais que eu já tive, pelo menos na minha infância. Você teve alguma experiência na sua adolescência, na sua infância, que foi igual à minha, ou até parecida? Ah, cara, de conhecer locutor, de conhecer radialista, assim, não, porque eu comecei muito cedo. Eu comecei no rádio com 11 anos. De 11, faltava um mês para me completar 12 anos. Então, pra falar a verdade, eu nem sabia que existia rádio em Guaranésia. Quando eu fui convidado para trabalhar no rádio, foi uma surpresa para mim, foi um mundo novo que eu descobri, né? Experiências como a sua, eu tive no decorrer do tempo, mas não com radialistas. Eu tive, assim, com artistas que eu, por estar no rádio, eu acabei entrevistando ao longo do tempo, depois personalidades que eu acabei entrevistando no Expresso, né, que foi um programa que durou aí 11 anos, né? 11 anos esteve no ar, entrevistando todos os sábados, gente de todos os segmentos, né? Então, nesse trabalho eu tive algumas boas surpresas, algumas surpresas não tão boas, mas faz parte da vida, né? Agora, como essa experiência que você teve, eu não tive. Tive ao contrário, muita gente que chegou para me conhecer, né? Chegou lá, eu queria conhecer o Antônio Cláudio. Aí, quando chegou, se decepcionou com o que viu. Ou gostou, né? Ou gostou do que viu, né? E é muito bacana. Eu acho que essa interação que a gente tem com o ouvinte, né? O ouvinte vir para conhecer a gente, sair de Muzambinho, de Nova Resende, de Mococa, sair dessa cidade, às vezes pega um ônibus, vem só para conhecer o locutor. Isso é uma das coisas mais apaixonantes que tem no rádio, né? E a gente
a gente só está fazendo o nosso trabalho, né? Transmitindo ali alegria, transmitindo um pouco de amor, um pouco de pensamento positivo, né? Alegrando o dia das pessoas, né? Isso é muito legal. Legal. Eu tava vendo aqui seu Facebook, eu vi uma coisa bem interessante que eu fiquei de te perguntar. O que seria a ACM Mídia? A CM Media é a empresa que eu criei e que é a responsável pelo Expresso, né? Então, a CM Media, ela que cuida do Expresso, ela que cuida é, do Facebook, ela cuida do Instagram, ela que cuida do Troféu Expresso, ela que cuida do... A gente está para criar uma liga de esportes de Guaranese, vai estar tudo debaixo dessa ACM Media, né? Vamos dizer que é a razão social do Expresso, né? O Expresso é o nome fantasia e a CM Media é a nossa razão social. Que legal. Você chegou a trabalhar em algumas rádios aqui em Guaranésia. Qual que foi a mais marcante para você? Qual que te Vixe, identifica mais hoje? Identificou. pergunta difícil, né? Pergunta difícil porque eu comecei na Nova Guaranésia, né? Eu comecei na Nova Guaranésia, eu fiquei lá, acho que por uns 8 anos, mais ou menos isso. E logo em seguida eu já fui para Pássaro da Ilha FM, eu fiquei um curto período na FM, depois eu voltei para Nova Guaranésia, fiquei mais um ano, 2 anos na Nova Guaranésia, e aí eu voltei para Pássaro da Ilha, eu fiquei 20 e poucos anos, acho que 25 anos na Pássaro da Ilha FM. Não dá para te falar, viu, qual foi a principal, assim, qual me marcou mais, porque uma foi onde eu nasci pro rádio, né, onde eu me apaixonei e me encantei pelo rádio. A outra foi quem ajudou a formar o que eu sou hoje, né? Se hoje o Antônio Cláudio é o que você falou, é uma pessoa que tem uma certa credibilidade na cidade, se deve muito ao período que eu fiquei na Pássaro da LFM, ocupando o horário nobre do rádio, né? A parte da manhã ali, eu fiz durante muitos anos, né, o Alô Bom Dia, né? Então, isso criou um vínculo com as pessoas muito forte, né? E foi na Pássaro da LFM, né? Então, não dá para te falar. Essa eu vou ficar te devendo, não consigo te responder se é a Nova Guaranésia ou se é a Pássaro da Ilha. Outro lance legal que pouca gente sabe, ou talvez algumas pessoas saibam, que eu fiz programa na Rádio Clube de Guaxupé. E foi no ano passado, assim que eu saí da Pássaro da Ilha FM, o pessoal me convidou lá para me substituir um locutor, e eu fui lá para fazer um dia para eles, e é uma honra muito grande, porque a Rádio Clube é a rádio mais antiga que a gente tem aqui na região, né? Eu acho que ela só perde para a Rádio de Poços de Caldas. Então, eu posso colocar no meu currículo, né, que eu trabalhei um dia na Rádio Clube de Guaxupé, essa rádio tão tradicional que a gente tem. Que legal. Para você, hoje, você continuaria na rádio ou não teria chance hoje de você voltar? Olha, eu acho que para hoje, com tudo que a gente faz, né, com o Expresso, que toma bastante tempo, com outros projetos que a gente tem um estúdio que a gente faz gravações, cria artes, né? Então, eu acho que ficaria difícil eu voltar para uma rádio para fazer o que eu fazia, né? Porque na Pássaro da Ilha FM, eu era o produtor da rádio, né? Então, a gente cuidava de toda a parte artística da rádio, recebia artistas, criava os comerciais, os textos publicitários, grande parte era eu que criava, a grade de programação, era a gente meio que definia, né? Então, para fazer isso no rádio seria quase impossível. Para voltar para fazer um programa, de repente, uma vez por semana, ou numa faixa pequena de horário durante a semana, aí quem sabe, né? Mas não é assim algo que eu tenha em mente, não. Se aparecesse um convite assim, sério para me fazer um programa hoje diário no rádio, eu teria que avaliar bastante, porque o Expresso ele toma bastante tempo, né? A gente começa a fazer postagens às 6 horas da manhã e vai até 10 e meia da noite. Muito bom. Hoje, a gente, além de perceber que o Expresso é importante para você, é importante para várias pessoas de Guaranés aí, da região. Para você, se você tivesse que escolher um hoje, opa, Desculpa, tivesse,
Caiu sem problema. Não ouvi. Se você tivesse hoje que escolher entre rádio e o Expresso, com tanta audiência hoje, com tanto apoio, qual que você escolheria? Hoje seria o Expresso, né? O Expresso é uma criação, né? Que eu tenho o maior carinho. Não é uma criação só minha, é uma criação minha e do Rony Freitas, que a gente começou lá atrás, né? Com o programa de rádio. Aí do programa de rádio a gente criou a página no Facebook, depois criamos os grupos de WhatsApp, depois veio o Instagram, veio o canal no YouTube. O Expresso é aquele filho que a gente tem, né? E é eu que tomo conta, né? Eu que tomo as decisões, eu que decido o que vai ser, o que não vai ser, o que vai postar, o que não vai postar, qual é a linha editorial que a gente vai seguir, né? E na Pássaro da Ilha, apesar que eu adoro a Pássaro da Ilha FM, sou grato, né, a todo o pessoal da Pássaro da Ilha, meus grandes amigos que eu ainda tenho lá, né, e a tudo que eles me proporcionaram, mas não era eu que batia o martelo, não era eu que tinha o poder da caneta, né? Tinha sempre lá um diretor acima de mim que tomava as decisões. Então, eu com certeza escolheria o Expresso, respondendo aí a pergunta que você fez. Muito bom. Qual que foi a principal motivação para ter criado o Expresso? Cara, o Expresso surgiu da seguinte forma. O Expresso, né, ele era na Rádio Pássaro da Ilha FM, sempre às 11 horas da manhã, das 11 até a 1 da tarde. Os primeiros anos do Expresso eram 2 horas de duração. E durante a semana, era muita gente que me perguntava do Expresso. Tinha muita gente, mas muita gente mesmo. Eu saía na rua, a pessoa perguntava, eu ouvi o Expresso sábado, quem vai ser no próximo sábado? Né? E eu senti que eu precisava de comunicar mais com essas pessoas durante a semana. E só o Facebook não estava dando conta de chegar a essas pessoas. Aí surgiu a ferramenta do WhatsApp. Quando surgiu a ferramenta do WhatsApp, eu falei, vou criar um WhatsApp, um grupo, né, e colocar essas pessoas que se interessam pelo Expresso de sábado. E ali eu criei, né, a princípio, para divulgar as coisas do Expresso, depois, para divulgar, porque aí as pessoas começavam a perguntar no grupo, o que aconteceu? Parece que teve um acidente em tal lugar, teve a rua tal está esburacada, precisa de reclamar. E aí, a partir disso, eu fui criando notícias, gerando conteúdo para os grupos de WhatsApp. Dos grupos de WhatsApp, eu fui começando a mandar também para o Facebook, e atualmente para o Instagram. Mas surgiu, assim, né, meio que ao acaso, não como ele é hoje, mas surgiu como uma forma de divulgar o Expresso, o programa Expresso do rádio. Assim que surgiu os grupos que hoje têm assim, um papel fundamental assim, na nossa comunidade. Né? Eu tenho muito orgulho dos grupos do Expresso, porque é uma fonte de informação. Quem quer estar bem informado em Guaranésia está nos grupos do Expresso. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, cerca de 5.000 pessoas nos grupos. Se a gente for pegar a população adulta de Guaranésia não chega, de acordo com o censo, né, não chegou aos 20.000 habitantes, que eu duvido, mas, enfim, oficialmente não tem 20.000 habitantes, né? Então, se a gente pega aí, 50% de adultos, né, em Guaranésia, 50% desses adultos, ou seja, 5.000 pessoas, fazem parte do Grupo Expresso. Então, é muita gente. A responsabilidade é de gerar conteúdo com credibilidade, tomando cuidado aí com as fake news, né? É muito grande. Então, eu tenho muito orgulho do Expresso. Muito bom. Para você, como que é para você lidar com os tempos de eleição, com pergunta, vamos dizer assim, com aquela pressão, como que é para você ter que lidar com isso diante a uma posição tão grande que você está aqui em Guaranésia? As pessoas me respeitam muito, né? Os políticos de Guaranésia me respeitam muito porque eu respeito todos eles, né? Então, não existe assim, uma pressão muito forte, não, até porque eles sabem que eu não cedo a pressões, né?
pelo minha forma de agir, pela minha conduta. Então, não tem muito essa de pressão, não. A questão maior é o cuidado que a gente tem que ter nas postagens, né? Aí eu redobro os cuidados. Quando chega perto de eleição, principalmente municipal, eu fico muito atento a todas as minhas postagens para que elas não gerem uma briga sem fim. Nos grupos de WhatsApp, a gente tem 2 grupos abertos, né, que as pessoas podem comentar ali, que é o Expresso 1, que é o primeiro que a gente criou, e o Expresso 2. Então, nesses grupos, geralmente, faltando ali 3, 4 dias para as eleições, eu bloqueio as mensagens para que ninguém peça voto. Então, esses os cuidados que a gente tem, mas mais são cuidados para resguardar e resguardar o Expresso também para não prejudicar outros candidatos que não tenham acesso a esses grupos, né? Eu procuro ser muito justo com todos os integrantes do Expresso, né? Principalmente os políticos, né? Quando eu faço entrevista com os políticos, eu tento dar o mesmo espaço para todos, convidar todos, né? Eu procuro ter essa linha, né? Eu não posso privilegiar um em detrimento de outro, né? Então, mas eu acho que é a única preocupação que eu tenho assim no período político. O Expresso, ele é sempre imparcial, né? Sempre imparcial. O Antônio Cláudio, óbvio que o Antônio Cláudio, ele concorda ou não com isso, ou com aquilo, e lógico que ele tem as suas preferências, mas o Expresso eu tenho muito cuidado para que ele se mantenha nessa imparcialidade. E isso é algo que eu nem preciso ficar falando, viu, Gabriel? Colocando lá, o Expresso é imparcial. As pessoas notam isso, eu acho. As pessoas sabem que o Expresso ele é imparcial, e isso dos Guarané, a gente tem 2 lados da política, né? Dos 2 grupos políticos, eles sabem disso. Que bom. Para você, como que, além de ser imparcial, de tomar essas medidas para manter o grupo em ordem, para manter o nome do Expresso em ordem, como que é para você manter neutralidade durante esse tempo? Então, cara, manter a neutralidade é algo que eu acho que é meio natural, porque na época, como eu faço entrevista e você também faz, a gente, eu pelo menos sou assim, eu tento fazer perguntas, né? Eu não dou a minha opinião, né? Eu não dou opinião na minha pergunta, eu pergunto. Eu faço a pergunta e o entrevistado ele responde, no caso dos políticos, né? Eles respondem e quem julga se a resposta é interessante, se a resposta é bacana, se a resposta vai de acordo com a opinião da pessoa, são os internautas, são, na época do rádio, os ouvintes, são eles que vão julgar, né? Então, eu mantenho a minha neutralidade, fazendo perguntas sempre coerentes para todos os candidatos, seguindo sempre um padrão de perguntas, né? É óbvio que quando eu vou entrevistar um prefeito, as perguntas, às vezes, elas têm que ser um pouco mais incisivas, elas precisam ser mais incisivas, porque tem mais gente querendo essas respostas, né, do prefeito. Quando eu entrevisto um vereador que, de repente, ele apresentou um projeto mais polêmico, a gente pega mais em cima daquele assunto, daquela polêmica da semana, né? Mas é basicamente isso, né? E fazer da forma mais natural, né? Sem invencionismo. Eu acho que é isso. Ser verdadeiro, ser transparente. Eu acho que assim a gente consegue. E o principal, né? Não tendo outra intenção a não ser informar quem está nos assistindo. Eu acho que é o principal. Muito bom. Falando em entrevista, pegando essa parte que você faz entrevista com os vereadores, com os prefeitos, para você, qual que foi a entrevista mais marcante que você já fez? Olha, eu fiz muitas. Esses dias eu ainda estava contando com um amigo, já fiz mais de 1000 entrevistas. Então foram centenas, né? Para não dizer milhares. Eu acho que uma entrevista que me marcou muito, e que até hoje eu lembro assim, com muito orgulho de ter feito essa entrevista, foi com o Dr. Alcino, né, um médico extremamente conhecido em Guaranés, né, saudoso Dr. Alcino.
que foi de uma humildade, assim, que eu acho que mexeu até com a minha vida depois daquela entrevista, né? A forma que ele concebeu a entrevista, a humildade que ele foi até a rádio, que ele conversou comigo. Ao final da entrevista, ele se levantou e perguntou se ele não tinha me atrapalhado em nada. Então, a gente vê que essa foi uma entrevista que me marcou bastante. Uma outra entrevista assim, que me marcou bastante também foi com o Dr. Otto Vilas Boas, que é um dos criadores da Coxa Pé. Essa foi uma entrevista também de um cara extremamente humilde, vascaíno como eu também. Foi uma entrevista fantástica, que me traz muitas memórias. As entrevistas com os prefeitos, acho que todas as entrevistas com os prefeitos, com o Utiliza, ex-prefeito de Itapiratiba, sempre eram entrevistas muito boas, com o Gilson Melo, de Erceburgo, com o Custódio, de São Pedro da União. As entrevistas com o Jarbinho, de Gospé, sempre foram entrevistas em que repercutiram muito. As entrevistas com o João Carlos, né, eram entrevistas fantásticas. As recentes entrevistas com o Laércio também, sempre eram entrevistas muito boas. Tem uma entrevista que todo mundo fala para mim, sempre que eu encontro com alguém, eles falam que foi uma entrevista que eu fiz com o Mindua, vereador, na época era vereador, e aí a gente quase que saiu no tapa, no ar, nessa entrevista, porque saiu um pouquinho do script, né? Eu fiz uma pergunta que ele não gostou, nem me lembro qual é a pergunta, porque eu não costumo guardar essas coisas, remorso, né? Mas sei que ele ficou muito bravo com a pergunta, eu fiquei muito bravo com a resposta, eu acho que eu não estava num dia muito bom, e aí foi uma entrevista que deu uma chacoalhada aqui em Guaranésia. Mas depois a gente ficou de boa de novo, é um cara que eu tenho grande admiração. Acho que foram essas, assim, que mais, de maior destaque, assim, no Expresso, foram essas. Teve alguma entrevista que você fez que você sentiu vontade de chorar? Ou que chegou a chorar? Que eu fiz, não, porque a gente tem que estar no controle, né, Gabriel? Então, ali, mesmo que eu tivesse com vontade de chorar, eu não poderia chorar, porque imagina se eu chorar, o que o entrevistado iria fazer, né? Então, eu não poderia expressar tantas emoções assim. Né, no rádio mesmo, né? O rádio é meio que o locutor é meio que o palhaço, sabe? Ele é meio que um palhaço. Mesmo num dia triste, eu fui muitas vezes, mas muitas vezes fazer programa triste. Eu não poderia passar isso para o ouvinte, né? Eu tinha que manter ali a alegria, eu tinha que manter o alto astral, eu tinha que manter o otimismo ali. Então, na entrevista é a mesma coisa. É claro que muitas entrevistas me deixaram assim, emocionado, às vezes o entrevistado se emocionava por alguma coisa, por alguma lembrança, e aquilo também me emocionava, mas eu tinha que me manter firme, forte, igual uma pedra ali, mesmo que por dentro eu estava arrebentado, mas por fora eu não poderia deixar isso transparecer para os ouvintes, até para controlar, né, aquela situação ali, não deixar a pessoa ficar emocionado. Eu sempre tive esse cuidado, Gabriel. Eu acho que você está começando agora com as entrevistas também, já está aí há um tempinho, mas está começando. A gente tem que ter esse cuidado, né? Não explorar o sentimento dos outros, né? Por muitas vezes eu estava entrevistando uma pessoa e via que ela se emocionava, que ela começava a chorar, aí eu tirava o foco dela, mudava de assunto, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa empatia, né? Eu sei que às vezes o choro daquela pessoa aumentaria a minha audiência, daria mais likes, mais cliques, mas e o ser humano, né? O ser humano que está ali, eu tenho que ter essa empatia por ela, né? Então, quando eu vi que a pessoa estava se emocionando, eu já brincava, mudava de assunto, para não ficar, sabe, sugando aquela tristeza só para dar audiência. Eu acho que isso não é legal e não agrega nada. Muito bom. Hoje você considera que o Expresso tem alguma parceria com a prefeitura? Não, de forma alguma. O Expresso não tem absolutamente nada com a prefeitura. Muito pelo contrário. Acho que é o principal calo, a pedra no sapato que a prefeitura tem, porque o Expresso, toda vez que ele posta alguma coisa, ele posta embasado no que a população quer.
né? Não no que o Antônio Cláudio quer para se promover, nada disso. Quando a gente posta alguma coisa no Expresso, essa semana mesmo a gente postou. Essa semana? Não, hoje é terça, então foi semana passada, né? Agora eu estou meio perdido no tempo, porque foi a questão das rampas, né? Choveu, as rampas, essas rampas que eles estão fazendo aí na cidade. Choveu, a gente postou no Expresso e rapidinho eles deram um jeito, né? Claro que não foi só o Expresso, teve também a cobrança da população, de vereadores, né? Mas o Expresso, no quesito cobrança à prefeitura, talvez seja a mídia que a prefeitura responda mais rápido e tente solucionar mais rápido, porque ela sabe que a cobrança ali vem da população e em benefício à população, e não para privilegiar ou para colocar os holofotes sobre essa ou aquela pessoa. Muito bom. Teve algum tempo, há um tempo atrás, que surgiu um papo que você teria interesse político agora na eleição municipal. Você tem algum interesse de ser alguma coisa durante essa eleição? Como que é? Sempre surge, Gabriel. Acho que nas duas últimas eleições, sempre o pessoal cita meu nome, né? Pela exposição que a gente tem, né? Na verdade, acho que nem só nas duas, acho que nas 3 ou 4 últimas eleições, meu nome sempre apareceu. Antônio Cláudio, aquela história, né? Tem que ser vereador, é muito popular, mas ganha sem fazer campanha. E a gente sabe que é uma grande babaquice, uma grande mentira, se o vereador ele não correr atrás, bater na porta, gastar a sola do sapato, só um rostinho bonito, só popularidade nas redes sociais, não ganha eleição, né? Meu nome sempre foi veiculado assim, mas eu nunca tive, assim, muita vontade de entrar na política, não. Recentemente eu tive no programa do Paulo Donai, semana passada, na última quarta-feira, ele me perguntou dessa questão de entrar na política. O que eu respondi para ele, eu vou te responder. Tem dias que eu acordo com uma vontade gigante de ser candidato. Por ver coisas erradas, e a gente tem acesso a muita informação, né? Por ver certas coisas que acontecem na cidade. Ontem mesmo um rapaz me mandou uma receita de um remédio que ele não conseguiu na prefeitura. A gente fica chateado, né? Porque assim, tem gente carente que não consegue comprar, né? E precisa daquele remédio, né? E não tem. Essa questão das rampas, né? Por que nenhum vereador foi lá antes, né? Para cobrar, para paralisar a obra, para fazer alguma coisa para que não fosse feito e agora vão ter que refazer, né? Então, nesses dias eu acordo com muita vontade de ser candidato. Mas nos outros dias eu confesso para você que eu não gostaria de estar nesse meio. É um meio muito difícil, é um meio de muita vaidade, né? A gente vê que os vereadores, eles dificilmente se unem, né? Em prol da cidade. A gente vê muita vaidade, né? E eu acho que o político ele teria que ser mais voluntário para a cidade do que receber um salário, né? O político ele entra ocupa uma cadeira e ele já começa a pensar nas próximas eleições. Claro que não são todos, mas uma grande parte, talvez a maioria, né? Isso não é só em Guaranésia, vale para o país inteiro. Então é isso. Tem dias que eu acordo com muita vontade. Tem dias que eu não quero nem passar perto de política. Até porque, como a gente falou, Gabriel, o Expresso, ele é meio que o 12º vereador de Guaranésia, né? Pelo papel que ele faz, pelas cobranças que ele exerce, pelo trabalho que, às vezes, ele faz muito nos bastidores, entrando em contato com o secretariado. Então, de repente, por exemplo, para ser um candidato a vereador ou um vereador, para fazer o que eu já faço, eu não preciso. Faço da mesma forma. Eu já faço um trabalho de vereador, não ocupando uma cadeira no legislativo e não dando gasto para a população que teria que me pagar para me fazer o que eu já faço. Eu acho que essa base do rumo assim, político, acreditar que pode mudar o município, a cidade, estando numa cadeira,
acaba sendo, de uma certa forma, mentira. Mas também existe algumas coisas que o vereador tem poder, mas que Sim. precisa passar para outras pessoas. Algumas coisas que a gente faz aqui fora, de entregar informação, de ajudar quem está precisando, de uma certa forma, a gente está fazendo uma coisa que precisava fazer e que acaba não sendo feito, né? Sim, o vereador, ele tem o papel de fiscalizar, né? De legislar, né? E a gente não vê isso muito aqui em Guaranésia, né? Então, eu acho que, vamos imaginar o Antônio Cláudio vereador. O papel que ele teria como vereador seria fiscalizar, né? E criar leis, né? Porque o restante que os vereadores atuais fazem, eu já faço no Expresso, e nem cobro para isso. Né? Não preciso ganhar lá os R$ 4.000, um pouquinho menos, né, com os descontos que os vereadores ganham. Então, eu tô feliz da forma de ser, vamos dizer, o Expresso ser o 12º vereador do município. E a questão de fiscalizar, a gente também, como imprensa, pode fiscalizar, né? O vereador ele tem um acesso mais fácil, né? Eu acho que se o vereador ele focasse um pouquinho mais e cobrasse um pouquinho mais, exercesse realmente o seu papel verdadeiro, correndo atrás, cobrando, recorrendo ao Ministério Público quando for o caso, né? Aí sim a gente teria vereadores mais eficientes. Como eles não fazem isso, então o Expresso acaba estando ali no mesmo patamar de todos eles. Falando um pouquinho de polêmica, vou entrar um assunto aqui que é em relação assim ao que a gente já está falando, mas que eu acho que a nossa opinião é realmente sincera. Ali foi feito um tempo atrás aquele trem. Sim. Para você, como que é lidar com uma coisa é, tão assim, que parece ser tão insignificante, mas qual que é a sua opinião sobre? Vamos lá. Assim que eu fiquei sabendo dessa locomotiva, que ela viria para Guaranésia, há bastante tempo. Eu não vou saber precisar quantos anos, mas no mínimo aí uns 5 anos atrás, quando eu fazia parte do Conselho do Patrimônio Histórico de Guaranésia. Então, naquela oportunidade, já havia a possibilidade deles trazerem no caso, na época, era uma Maria Fumaça para Guaranésia. E eu achei fantástico. É algo que se fosse bem feito, né, seria realmente um ponto turístico, seria um local para tirar fotos, né, um local para valorizar ali onde ele está, né, o ambiente, a vizinhança, né. Só que naquela oportunidade, não sei por que cargas d'água, a prefeitura não conseguiu trazer aquela Maria Fumaça para cá. E aí o tempo foi passando, eles tentaram essa outra locomotiva, já um pouco mais moderna, né, mas que de acordo com o pessoal da prefeitura, esse modelo, né, já trafegou aqui pelos antigos trilhos, né, do município. Eu acho, na minha opinião, que é uma boa ideia. Ela só não foi bem executada, né? Primeiro trouxeram ela da forma que trouxeram, né? Eles poderiam, de repente, ter reformado ela em São Paulo, né? Eu acho que ela veio de São Paulo, reformado ela em São Paulo e já trazer ela reformada, bonitinha. Eles deveriam ter feito um trabalho paisagístico ali onde ela está, né? Fazer uma praça, plantar flores, fazer alguma coisa diferente. Né? Hoje ela está lá no meio da terra, não tem nenhum trabalho paisagístico, tem aquele muro lá que foi feito tipo uma estação, né? Para lembrar uma estação, mas é muito pouco, né, para o que ela poderia render, né? Você imagina ali numa praça bonita, com bancos para as pessoas sentarem, né? Seria Tirar outra foto. realidade, né? Mas infelizmente o pessoal não. É uma coisa que eu sempre cobro nos meus programas, né? Falta planejamento, né? E isso não é uma frase minha, não, é uma frase até, acho que é do Wilson Braz, ele sempre falava isso nas reuniões da Câmara, e hoje ela é usada por quase todos os vereadores, e até a própria população usa muito essa palavra, né?
de falta planejamento nessa frase, né? Falta planejamento. Eu acho que é isso que faltou ali. Faltou planejamento desde o início. Muito bom. Eu vou agora para um comercial rapidinho, aí para a gente respirar, tomar uma aguinha, e aí a gente já volta. Joinha. Peraí. E voltamos. Deu tempo de molhar um pouquinho a garganta. Você estava falando agora há pouco, Gabriel, da questão das entrevistas, né, que eu me recordo, né, as entrevistas que me marcaram. Né? Eu estava lembrando agora uma entrevista que foram muitas, né, como eu te disse, foram mais de 1000 entrevistas. Eu entrevistei o senhor Lázaro, né, o famoso Lazinho Cabeçudo, né, que foi prefeito de Guaranésia no final dos anos 70, né? Foi uma entrevista sensacional, uma entrevista fantástica, que eu me recordei agora. Entrevistei, aí já fora do rádio, no YouTube, o doutor Marcelo Poli Ribeiro do Vale, que também foi prefeito de Guaranésia. Depois das eleições, eu entrevistei, depois dele ser prefeito, entrevistei o doutor Silvio Dias, que foi outra entrevista também fantástica, né? Ele não era vereador na época, então ele falou muita coisa naquele programa. Nossa, entrevistei muita gente, muita entrevista interessante, legal, que trazia informação para a população. Na época da pandemia, o Expresso teve um papel, acho que fundamental para levar orientação para a população. Foram muitas entrevistas, né, como eu te disse, foram mais de 1000, né? Então, você imagina, para lembrar todas elas, entrevistei o cara que me ensinou a trabalhar no rádio, Joaquim Carlos Damasio. Joaquim Carlos Damasio, que é um dos maiores comunicadores que a gente teve em Guaranésia, uma grande referência aqui em toda a região. E tive o prazer de entrevistá-lo, né? O Joaquim, eu acho que ele não estava mais no rádio quando eu fiz a entrevista com ele, mas foi o cara que me ensinou a trabalhar na técnica de som, na sonoplastia, né? E eu tive o prazer de entrevistá-lo. Então, foram muitas entrevistas marcantes, né? Eu acho que eu estou até sendo injusto aqui, porque com certeza estou esquecendo de muitas entrevistas. Muitas. Bom, vamos pegar um pouquinho dessa parte de entrevista novamente. Vamos lembrar aqui um pouquinho da sua opinião. Porque eu acho que a sua opinião é a coisa que o telespectador precisa saber. Sim. Ela tem que entender sua opinião. Bom, a gente está acostumado a receber muitas críticas de pessoas que muitas das vezes não entendem o que a gente está fazendo. Lógico que aquelas críticas que vêm para ajudar sempre são bem-vindas. Mas tem críticas que não sempre aquelas críticas mais pesadas. Sim. Como que você lida com essas críticas, com esse julgamento de algumas pessoas? Eu me lido muito bem. Depende muito de quem vem a crítica, né? Eu uso muito isso. Depende de quem vem a crítica. Se é uma pessoa que entende do assunto, se é sei lá,
Se você, por exemplo, fizer uma crítica para as minhas entrevistas, eu sei que você está acostumado a fazer entrevista, então tem relevância para mim, né? Se é sei lá, o pessoal da mídia de Guaranésia, se alguém faz uma crítica para mim, no intuito de ajudar, eu levo em consideração, vejo se realmente tem algum embasamento, e aí eu mudo se for o caso, aí beleza. Agora, se for crítica de quem critica por criticar, que sempre está vendo o copo vazio e nunca o copo cheio, aí, sinceramente, entra no ouvido e sai no outro, né? E crítica de política, então, eu nem ouço, desconsidero. Qual que é seu estilo de música hoje? De música, cara, nossa, eu ouço tudo. Na minha casa, eu ouço de tudo. Agora há pouco, antes da gente começar a entrevista, eu estava ouvindo aqui anos 80. Estava trabalhando aqui e coloquei aqui no Spotify, uma playlist de anos 80 aqui, estava ouvindo. Mas quando estou com os amigos, gosto de ouvir uma música sertaneja mais antiga, né? Eu cresci ouvindo música sertaneja antiga, meu pai era fã do Nick Tinoco, Belmonte Amaraí, Liu e Léo, Leonardo José Rico, né? Então, cresci ouvindo isso, gosto muito de rock, curto muito rock, mas ouço de tudo. Música boa. Sendo boa, eu ouço qualquer coisa. O estilo de música hoje, para você, é um estilo de música legal, um estilo de música bom para se ouvir? Como que você encara o estilo de música atual? Tem muita coisa boa. Hoje em dia tem muita música boa, como também tem muita música ruim. No passado também era assim, né? No passado a gente tinha, por exemplo, eu comecei no rádio nos anos 80. Então, nos anos 80 a gente tinha muita música boa e muita porcaria. Hoje é assim também. A gente tem muita coisa legal. Eu estava ouvindo essa semana mesmo músicas do Gustavo Lima, estava ouvindo Cristiano Araújo, Marília Mendonça. Cara, tem muita preciosidade no repertório deles, né? Ao mesmo tempo, tem muita porcaria no repertório deles. Mas faz parte, né? Faz parte do gosto, né? E aí a gente vai... Se for ruim, a gente toca para frente a música, né? É simples assim. Eu fico, às vezes... A gente falava agora há pouco, você me perguntou sobre a questão das críticas, né? Eu fico muito, assim, chateado quando eu vejo que uma pessoa vai no Facebook de alguém, vai no Instagram de alguém, ou num canal de YouTube e critica, não presta, não vale nada. Então, por que está assistindo? Passa para frente, vá ver outra coisa. Se não está te interessando, vá assistir outra coisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de programas de entrevista, que a gente aprende muito assistindo as entrevistas, né? Cara, se não me agrada, e hoje a gente tem essa facilidade, troca. Antigamente era mais difícil, Gabriel. Antigamente a gente assistia televisão, aí você tinha Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Manchete, sei lá, a gente tinha 5 canais. Deixa eu colocar a mão certinho. 5 canais, 5 opções. Se nenhuma te agradasse, acabou. Né? Hoje você tem 300, 400, milhares de opções para você ver no YouTube. Então, não agradou, para quem ir lá e comentar e xingar o trabalho de uma pessoa que está gastando tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, que é tempo, está gastando tempo para fazer aquilo, faz com amor, faz com coração. Aí vai um babaca, um imbecil lá para criticar, né? Não consigo entender esse tipo de gente. Falando em expressão, para você, qual que é a sua opinião sobre liberdade de expressão? Fundamental. Eu acho que a liberdade de expressão é fundamental, mas ela sempre tem que esbarrar numa coisa que se chama respeito, né? Eu acho que se eu coloco uma matéria lá no Expresso, sei lá, no Facebook ou no Instagram, a pessoa vai lá e faz uma crítica, ou ela não concorda com aquela, não com o fato, né? Porque aquilo lá é um fato, né? Não tem como você discordar de um fato. Mas ela tem uma opinião diferente, por exemplo, no Papo do Dia. A gente sempre tem, todos os dias a gente coloca uma pergunta lá no Facebook, no Instagram e no WhatsApp também. É para a pessoa dar opinião, né? Então ela dá a opinião que ela
que ela acha que deve, né? O que eu discordo é quando ela desrespeita. Né? Sei lá, se o Gabriel coloca lá, se eu pergunto qual é a cor mais bonita, sei lá, o verde ou o amarelo? E aí o Gabriel vai lá e coloca o amarelo. Aí vai outra pessoa, o amarelo, o Gabriel é ignorante, o amarelo é uma cor feia, horrível, bonito é o verde. Perde sentido, né? E a pessoa perde a razão, né? Não precisa disso. É só ir lá e colocar, eu gosto do verde. E pronto, morreu o assunto. Não precisa de criar uma confusão por causa disso, né? Uhum. Falando nisso, falando no verde e amarelo, como você se formou na lista alterando dourado, para você, de qual lado que você era? Eu era amarelo. Eu era amarelo, torcia para o amarelo na época do ginásio. Só que naquela época eu não era muito de. Eu comecei, como eu te disse, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu comecei a trabalhar desde os 11 anos, eu estudava, depois eu estudava de manhã e trabalhava no escritório Contagro, que é um escritório de contabilidade aqui em Guaranésia, isso aos 12 anos, naquela época eu podia trabalhar. Então, eu trabalhava aos 12, 13 anos, eu acho, é isso mesmo, por volta de 12, 13 anos, eu trabalhava à tarde no escritório de contabilidade e saía do escritório de contabilidade às 5 horas e entrava na Nova Guaranésia às 5h30 e trabalhava até às 7 horas da noite. Então, eu não participava dos jogos, mas eu torcia para o amarelo. Durante o Dom Inácio, estudei no Dom Inácio do primeiro a quarta série na época, né? E depois no ginásio também eu torcia pro amarelo até completar os estudos. Que legal. A liberdade de expressão, como você disse, ela precisa do respeito. Ela se baseia no respeito. Hoje, o limite político, o limite social, para você, qual seria? Hoje a gente está vendo uma verdadeira guerra nas redes sociais, né? Não se tem respeito, né? Não se tem respeito com nada. O cara que gosta do Lula, por exemplo, ele não aceita nada do Bolsonaro. Ele não enxerga nada de positivo no Bolsonaro. O cara que gosta do Bolsonaro, ele não enxerga nada de positivo no Lula. E não é assim. Não é assim. Ninguém é 100% errado e ninguém é 100% certo. Os dois têm pontos positivos, os dois têm pontos negativos. Para mim, um tem mais ponto positivo do que negativo, o outro tem mais pontos negativos do que positivos, mas os dois têm pontos positivos e negativos, né? Mas as pessoas hoje, elas colocaram tapolhos e não conseguem enxergar nada, né? Elas levantam uma bandeira e brigam por aquela bandeira, agridem, desrespeitam as outras pessoas que de repente não tiveram a formação que elas tiveram, não tiveram a experiência de vida que elas tiveram. Porque ponto de vista, né, Gabriel? Ponto de vista, ele é vamos dizer, o final de todas as experiências de vida que a gente teve, né? Tudo que a gente passou na vida, ele vai criando ali camadas para a gente emitir um ponto de vista, né? Então, e aí quando um cidadão, um internauta, ele não respeita o ponto de vista de outra pessoa, eu acho que ele precisa de tratamento, precisa de fazer um tratamento, porque acho que o básico, né, é a gente respeitar, a gente não precisa concordar, óbvio que a gente não precisa concordar, mas pelo menos respeitar, né? Verdade. Bom, tem um ponto aqui que é sobre informação. Pegando um pouquinho, lembrando um pouquinho que a gente falou um tempo atrás sobre fake news. No Expresso, a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve. E eu acho que é muito importante sempre revisar aquilo que a gente está escrevendo, que a gente está falando, para ver se tem alguma coisa que pode levar a duas opiniões, a, a frente e o verso. Como que você
estuda isso? Como que você leva isso? Pesquisando, né? Quando a notícia é de Guaranésia, quando a notícia é aqui do município, e que eu escrevo a notícia, eu tomo muito cuidado. Tomo muito cuidado para colocar o máximo de informações possíveis, né? E ser o mais próximo dos fatos que aconteceram, né? Para postar a notícia. Quando é uma notícia que a gente vai citar uma fonte, que a gente vai pegar uma notícia, sei lá, de Brasília, agora está muito em voga essa questão da guerra de Israel contra o Hamas, né? Então, quando eu vejo uma notícia que eu acho e julgo interessante postar nas redes sociais, eu procuro pegar 2 fontes, 3 fontes, para fazer uma peneira ali, para ver o que é realmente fato e o que é opinião de quem escreveu. Então, eu tenho sempre muito esse cuidado aí, para não postar coisa errada, né? E agora, a questão de erro de português, às vezes passa, às vezes acontece, né? E isso, o Jornal Nacional, né? Fantástico. Estou dizendo isso porque tem, sei lá, 300, 400 pessoas trabalhando por trás, né, daquela notícia que a gente vê na tela. Acontecem erros, imagina nós aqui da mídia guaranesiana, que geralmente é 2, 3 pessoas fazendo tudo, né? Vai acontecer erros, é óbvio que vai acontecer erros, né? Então, o que a gente pede é um pouquinho de paciência com as pessoas e respeito. E quando observarem algum erro, chama no particular. Ô, Antônio Cláudio, ó, você escreveu lá a palavra, lá faltou um acento. Às vezes passa, né, despercebido, na hora de você escrever, passa despercebido. Até porque as grandes mídias, né, as grandes redes aí, como eu falei agora há pouco, tem 100 pessoas trabalhando. Antes da notícia ir para o ar, ela é revisada, passa na mão de uma série de pessoas. Aqui não, né? Aqui, sei lá, vamos pegar o giro da semana do meu amigo Paulo, né? O Paulinho. É ele. É ele. Ele escreve, ele revisa, ele corre atrás do patrocínio dele, ele que tira a foto, ele que faz a arte. Então, quando um cara desse erra, a gente tem que tentar ajudar, né, a corrigir o erro. E o mesmo vale para mim, vale para o Gabriel, quando o Gabriel coloca alguma coisa, vale para o Davi Franco, vale para o, sei lá, para quem mais? Para o Maxwell, para o Danilo. Acho que vale para todos, né? A gente tem que ter essa, voltando à questão da empatia, né? Chama no particular, ô, cara, você escreveu isso aqui errado, quando você falou isso aqui, você falou errado, não é essa a pronúncia é outra. Não custa nada, né? Não vai prejudicar a gente, não vai, sei lá, eu acho que fazer o bem ao próximo, né? Isso daí. Exatamente. Hoje, qual que é o papel da mídia hoje? Papel da mídia? Isso. O papel é o que sempre foi, né? Ela é fundamental, né? Ela é acho que aqui em Guaranésia, eu acho que a gente precisa de colocar, aqui em Guaranésia a gente precisa avançar muito nessa questão de mídia ainda. A gente ainda deve muito, a gente paga, eu acho, por erros até do passado. A gente teve muitos aproveitadores, né, que utilizaram a mídia, utilizaram a comunicação para entrar na política, né? Eu vejo, às vezes, isso nos dias de hoje, muita gente utilizando da força que a mídia tem para promover para promover o político A ou o político B. E isso é muito ruim, né? A mídia ela tem que ser imparcial, a mídia ela tem que servir para informar a população, para esclarecer a população, para mostrar sim o que o legislativo fez, para mostrar sim o que o executivo fez, mas também para mostrar o que o legislativo deixou de fazer, mas também para mostrar o que o executivo deixou de fazer, para mostrar os erros que o executivo, de acordo com a visão da população, está cometendo. Eu acho que esse é o papel da mídia, isso que a mídia deve ser e deve fazer, sempre com a questão da imparcialidade em primeiro lugar, né? Com a verdade, com a transparência, né? Infelizmente, não acontece tanto, né? A gente vê algumas pessoas aí da mídia que
que levanta uma bandeira de determinado grupo político, e isso é um absurdo, né? E mais ainda quem acompanha, curte, dá like, comenta, aí é pior ainda. Muito bom. Onde que você vê o Expresso nesse papel da mídia hoje? Desculpa, eu não entendi. Como que você vê o Expresso hoje na mídia? O papel do Expresso, você diz? Isso, como que você vê ela? É isso que eu tento fazer, isso que eu acabei de dizer, né? Eu tento cobrar quando tem que cobrar. Eu sempre que eu vejo alguma notícia da prefeitura, na parte da prefeitura, a gente tenta pegar, se não for uma notícia para fazer propaganda política, a gente posta nas redes sociais. Quem acompanha o Expresso vê que quase todos os dias a gente coloca lá cronograma de limpeza de rua, que é da prefeitura, e a gente não recebe nada para fazer isso. A gente coloca lá as datas de vacina, que a gente não recebe nada para fazer isso, a gente coloca como prestação de serviço. A gente sabe que tem mídia aqui em Guarulhos que recebe para fazer esse serviço, o Expresso não recebe nada da prefeitura. A gente coloca tudo que for de utilidade pública da prefeitura, a gente coloca no Expresso sem cobrar nada, apenas para servir como utilidade pública para a população, né? Como eu disse, questão da vacina, a gente está com a campanha de vacina agora, dia 20, hoje é 24, né, ou 23? Hoje é 24. 24. Então, amanhã a gente tem plantão de vacina em Santa Cruz da Prata, a gente coloca isso no grupo quase que diariamente para fazer com que a população coloque em dia a sua caderneta de vacinação, a gente coloca vacinação de cães e gatos, enfim, tudo que a população vê da prefeitura no Expresso, saiba que é prestação de serviço para a população. As notícias que aparecem lá no Expresso, seja do Legislativo ou do Executivo, a gente só coloca quando não é propaganda individual, propaganda para promover esse ou aquele político. Se não for isso, a gente coloca. Se for de utilidade pública para a população, de interesse da população, as pessoas vão ver no Expresso. Muito bom. Você já pensou em desistir de tudo alguma vez? Em ser o quê? Você já pensou em desistir de tudo alguma vez? Não, de jeito nenhum. Nunca me passou isso pela cabeça. É claro que o Expresso ele toma muito tempo. Eu trabalho desde os 11 anos, né? Então eu trabalho há 40 anos, é bastante tempo, né? Mas assim, pensar em desistir, jamais, nunca me passou isso pela cabeça, não. O grande momento que eu tive de desistir de alguma coisa foi quando o Expresso e a rádio estavam tomando muito meu tempo, e eu estava deixando de fazer da forma que eu gosto de fazer as coisas, tentar fazer bem feito. Se vai sair bem feito, aí é circunstâncias, né? Mas eu tento fazer tudo muito bem feito, né? E quando eu desisti da rádio, né, quando eu saí do rádio, foi justamente porque eu não estava mais conseguindo me dedicar 100% ao rádio e 100% ao Expresso, porque é impossível se dedicar 100% a duas coisas, né? Então, eu estava dedicando... e eu tenho outros afazeres, né? Eu faço parte da diretoria do SESG, faço parte de outras, dos Sementes do Amanhã. Na época da rádio, eu não me lembro se eu estava na Siglo já, mas eu fazia parte da diretoria da Siglo, então a gente tinha várias frentes ali e eu não estava dando conta de fazer tudo. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que parar de algo, e acabei saindo da rádio por isso, até porque a rádio tomava meu tempo, das 8 da manhã às 5 da tarde, eu era funcionário registrado ali, CLT, então eu entrava às 8 da manhã, entrava até mais cedo para preparar o programa, entrava às 7 e pouquinho, 7h10, e ficava até às 5 horas, isso tomava o meu dia, né? Aí eu resolvi parar. Foi a única desistência que eu tenho, assim, eu acho que na minha vida. Legal. Bom, uma pergunta aqui sobre o que acontece muito na atualidade hoje, Vamos lá. que é os direitos iguais.
que está faltando um pouquinho, vamos dizer assim, entre homem e mulher. Você acha que os direitos iguais hoje, ele tem limite ou ele não precisa ter limite? Ter limite? Não, os direitos são iguais. Já está dito, né? São iguais. Tem que ter. Todo mundo tem os mesmos direitos, né? O que a gente não pode é ultrapassar o direito do outro. Isso eu acho que não dá para a gente aceitar, né? Mas é o que diz, né? Direitos são iguais. E pronto. Não tem que ter limite. Muito bom. Pra gente chegar... Eu não sei se é isso que você perguntou. Não, isso É isso mesmo, né? Pra gente chegar na última parte do nosso bate-papo, a gente vai fazer um joguinho. Tá. Como que funciona esse jogo? Esse jogo é o seguinte: eu vou dar palavras e você vai falar o que você acha dessa palavra, a sua opinião, ou o que define essa palavra, Vamos lá. certo? Vamos lá, então. A primeira palavra é ciúmes. Ciúmes? Isso. Cara, ciúmes é algo que pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Ele, em exagero, ele realmente pode acabar com a vida de uma pessoa. Eu acho assim, um pouco de ciúmes é até legal, é até bom, né? Você sentir que a pessoa tem um pouquinho de ciúme por você, você sentir um pouquinho de ciúme por ela, né? Mas ele, quando ele é exagerado e ele se torna uma doença, aí é algo que a pessoa precisa de tratamento. Muito bom. Violência contra a mulher. Inadmissível. Isso não tem negociação, é inadmissível, né? O homem que levanta a mão para uma mulher, ele deveria ser preso imediatamente. E vai um alerta para as mulheres: denunciem, vocês podem e têm o direito de serem protegidas. Então, denunciem. O homem que levanta a voz para você, hoje, amanhã, ele não vai só ficar levantando a voz, não. Amanhã ele vai levantar mais a voz, ele vai te agredir psicologicamente, amanhã ele vai tentar te agredir, levantando a mão para você, daqui a um tempo ele vai acertar essa mão em você. Então, não aceite, denuncie, denuncie. A gente vê que, né, Gabriel, eu vejo que você tem muita essa preocupação, você até entrevistou recentemente uma professora sobre esse assunto, né? A Flávia, né? Se eu não estou enganado. Isso. E a gente tem que ter essa preocupação. O trabalho que você fez aí deve ser compartilhado, deve ser. A gente precisa de levantar essa bandeira aí, porque é algo muito comum. A gente não enxerga porque essa violência ela acontece dentro das casas das pessoas, né? E, infelizmente, as mulheres, por medo de perder aquela segurança que ela tem, né? Principalmente financeiramente, ela acaba não denunciando. E isso a gente não pode aceitar, não. Mulheres, denunciem, fiquem tranquilas, vocês conseguem viver sem o marido, sem o homem, sem o namorado aí. Abuso. É a mesma coisa, né? São coisas inadmissíveis, né? Não tem nem o que argumentar muito. A própria palavra já diz, né? É um abuso. Desculpas. Essa é uma palavra extremamente importante. É uma palavra muito difícil de ser dita, mas que tem um poder inimaginável. A pessoa que consegue pedir desculpas, ela é muito grande. Porque hoje em dia as pessoas não pedem mais desculpas, não pedem mais perdão, né? E eu acho que é uma palavra que deveria estar mais vezes no nosso vocabulário, né? Acho que a gente deveria pedir mais vezes desculpas. Claro, a gente precisaria de ter mais paciência para não precisar pedir desculpas. Mas quando o nosso coração sente que a gente deve pedir desculpas, faça isso. Peça desculpas, peça perdão. Isso faz muito bem mesmo. Mas pedir desculpa de verdade, né? Não é da boca para fora, não.
Muito bom. Traição. Traição também é algo que eu considero também inadmissível. Eu acho que não deveria existir, né? Se a pessoa está com a outra, ela e não está mais afim. E quando eu digo traição, não é só na questão do marido e mulher, não, né? Traição entre amigos, né? É algo que não dá muito para a gente compreender, para mim, pelo menos, compreender, né? Hoje está muito normal, né? Isso, a gente vê muito isso, principalmente no mundo dos famosos, né? Parece que virou algo normal, e eu acho que não deveria ser, não. Antes de distrair, sai fora, parte para outra, né? Eu acho que a vida seria bem melhor se não houvesse traição. Muito bom. Confiança. Confiança é a base de tudo, né? É a base de tudo, de todos os relacionamentos. Sem confiança, não existiria nada. Se eu não tivesse confiança no Gabriel, eu jamais aceitaria vir participar do seu programa. Uma música. Nossa, uma música. Vamos lá, uma música que eu adoro, que eu sempre ouço, nos churrascos, principalmente, eu sempre ouço, é Trem do Pantanal. Uma música do Almir Sater, uma música que eu adoro. O pessoal geralmente fala tocando em frente dele, mas essa Trem do Pantanal, ela tem uma melodia linda, linda, linda. É uma música que eu acho que está ali no meu top 10. Muito bom. Time. Vasco da Gama. Não é muito bom falar de time agora, não, porque o Vasco está numa fase, apesar que está jogando bem, mas está na zona de rebaixamento, mas time é o Vasco da Gama. Futebol. Já fui mais apaixonado por futebol, viu? Quando eu era garoto, eu sabia de cor todos os times do Brasil, sabia de cor a maioria das principais seleções do mundo, jogadores, mas depois eu fui meio que me afastando um pouco. Hoje eu estou assistindo o Vasco porque o Vasco montou um time bacana, então eu acompanho. Domingo, por exemplo, teve um Vasco e Flamengo, que é o maior clássico, eu nem assisti, fui saber do resultado depois. Então, não é algo assim que eu pare tudo que eu estou fazendo para assistir, não. Assisto, se não tiver nada, se não estiver fazendo nada, eu vou lá, ligo a televisão, assisto, torço, gosto de ver as notícias do meu time, mas não sou assim, um apaixonado, um fanático, torcedor, não. Rede social. Para mim é o meu faturamento, minha fonte de renda, é onde realmente a minha vida, né? São as redes sociais. Bem usada, é uma ferramenta fantástica. Quando a rede social ela é bem usada, ela é bem trabalhada, quando a gente usa a rede social para aprender, para adquirir experiência, para deixar de ser ignorante, a rede social é fantástica. Preconceito. Cara, esses dias eu estava conversando com o Lucas Capacete, né? O MC Capacete, o Lucas Cristiano, vereador, sobre a questão do preconceito. Eles fizeram a Feira Preta na praça aqui em Guaranés, a gente falou bastante sobre preconceito. Até há um certo tempo atrás, eu não conseguia enxergar o preconceito. Eu não achava que tinha preconceito, né? Principalmente na questão da cor, né? A gente sabe que existem muitos tipos de preconceito no mundo, infelizmente. Preconceito religioso, preconceito em relação à sexualidade, mas nessa ocasião que eu estou falando, a gente falava sobre preconceito de raça, né? Eu não conseguia entender e achava que não tinha, pelo menos aqui na nossa região, na nossa cidade, porque todo mundo conhece do mundo, eu achava que não tinha, e aí ficou claro para mim que tem, e tem muita gente que tem preconceito, ele está enraizado, né? Na gente, na nossa cultura, né? É triste, mas com o tempo eu acho que isso vai diminuindo, a gente vai ficando mais consciente. Muito bom. Bullying. O quê? Bullying. Não ouvi, Gabriel. Bullying. Não estou conseguindo te ouvir. É que o teu microfone está tirando.
Ah, Tira a mão do microfone aí, porque tá chiando, acho que tá com a mão do microfone, ou no cabo dele. vamos pro próximo. Guerra. Repete, por favor. Guerra. Guerra? Isso. Guerra. Acho que é uma das coisas mais tristes que tem, né? A gente está vendo agora essa guerra aí de Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, né? Contra grupos terroristas. Isso é muito triste, né? E é mais triste ainda a gente ver essas guerras que são midiáticas, né? Porque a gente tem guerras na África que estão acontecendo há anos e anos e anos e ninguém fala nada. Né? A gente tem esse mesmo problema na África há muito tempo e ninguém fala nada. Um exemplo maior, duas guerras midiáticas, a gente não, a gente está tendo uma guerra na Ucrânia, simplesmente ela foi esquecida pela mídia. Né? Hoje a gente só fala da guerra que está acontecendo lá em Israel. Mas a gente tem uma guerra acontecendo na Europa, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. Né? A gente tem aqui mesmo, na América Latina, a gente tem conflitos armados, né? Contra grupos terroristas, gangues. Na África, a gente tem grupos terroristas que invadem escolas, que sequestram meninas, que fazem dessas meninas escravas sexuais, que fazem dos meninos soldados de guerra. A gente não fala disso. Né? Então, é uma coisa, eu acho que é onde o ser humano chega ao seu ponto mais baixo, né? O seu mais baixo nível, né? Quando o ser humano ele pega ali uma arma para tirar a vida de outra pessoa, por ganância, muitas vezes, né? É a verdadeira face animal do ser humano. Paz. Sonho de todos, né? Eu acho que... E aí a paz, ela é muito mais profunda que essas três letras, né? A paz da questão da guerra, que a gente falou, a paz interior que a gente deve ter, a consciência tranquila de tudo que a gente faz, a paz ao lidar com outras pessoas, paz que é de paciência também, para a gente ter paciência com outras pessoas e sempre preservarmos a paz com todas. Uma palavra linda, uma palavra que deveria também ser mais usada e mais praticada mundo afora, né? Muito bom. Direito e deveres. Isso é algo, cara, daria um programa só para falar de direitos e deveres, viu? Mas hoje a gente tem, eu acho, né? E conversando com aquelas pessoas que eu destaquei, que você me perguntou sobre entrevistas marcantes, né? Tanto o Dr. Alcino quanto o Dr. Otto, eu estava vendo aqui, tem até um livro aqui do Dr. Otto, que é O Homem de Fé, Senhor em Café, do Otto Vilas Boas. Esse livro aqui foi um presente dele. Eles tinham a mesma opinião. A gente tem muitos direitos hoje em dia, mas a gente preocupa muito pouco com os nossos deveres. E isso não é papo de, o cara que é da direita, porque geralmente a turma de esquerda acha isso. Não tem nada a ver, não. Eu acho que a gente tem muitos direitos e a gente esqueceu um pouco os nossos deveres, né? Dever. E aí volta em tudo que a gente conversou aqui, Gabriel. Dever de ter respeito às outras pessoas, os deveres mais básicos que a gente está esquecendo, né? E é uma pena isso. Mas daria para a gente aprofundar nesse assunto e falar muito de direitos e deveres. A gente tem muitos direitos, muitos a gente até desconhece, né? Mas eu acho que a gente não cumpre muitos dos nossos deveres, não. Muito bom. Agora vamos para uma parte aqui que eu coloquei só para fazer um pouquinho de graça. Vamos lá. Inscreva-se no canal. Entendeu? Não entendi.
Desculpa a minha ignorância. Inscreva-se no canal? Isso. Só para falar? Não, eu tô falando assim, a importância dele pra Ah, tá. gente. Ah, é isso que a gente precisa, né? Todo mundo que esteja assistindo esse bate-papo agora ou no futuro aí, inscreva-se no canal do Gabriel, tá? Inscreva-se também no canal do Expresso, né? Vai Porque ficar marcado lá no YouTube. Até no final do vídeo vai estar marcado o canal do Expresso para vocês ir lá, curtirem, se inscreverem, para ajudar um ao outro aqui na nossa mídia que a gente claro. faz durante todo esse ano. E não é só inscrever, né, Gabriel? É ativar o sininho, é deixar o comentário, deixar o like. Isso é muito importante, porque quanto mais essa interação que a gente tem no canal, o YouTube entende que é um negócio legal, é um negócio bacana e que mais pessoas precisam ver aquilo. E aí ele espalha, né? Ele faz com que o programa do Gabriel, o programa do Expresso do Antônio Cláudio, ele chegue para mais pessoas. Então, essa interação aí é fundamental, tanto para o Gabriel quanto para o Expresso. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou fazer algumas perguntas, e a gente vai entrar um pouquinho em infância, na parte mais gostosa da nossa vida, tá? Certo. Vamos ver o medo de infância. Cara, o medo não é só de infância, não. Medo de adulto. Esse medo é um medo que me persegue a minha vida. É algo que eu não tenho medo. Eu tenho pavor, terror, tudo. Eu tenho de rato. Cara, eu tenho fobia a rato. Eu não posso ver um rato. Se eu ver um rato, acabou o Antônio Cláudio. Esquece o Antônio Cláudio. Eu congelo. Eu não sei o que eu faço, cara. Cara, se aparecer um rato aqui na minha casa, eu chamo a minha esposa para cuidar do rato. Não pode. O maior medo de todos na fase adulta. Medo? Cara, não sei, eu acho que. Não sei, talvez. Eu sou muito apaixonado na minha família, perder isso, perder a família. Eu acho eu acho que o medo principal é esse, ficar distante das pessoas que eu gosto. Eu sou um cara muito caseiro, eu não sou um cara de sair, tanto é que as pessoas dificilmente me vê. Quando a pessoa me vê na rua, a pessoa até brinca, nossa, saiu de casa. E eu mesmo, eu sou caseiro, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de sentir, de fazer o bem para as pessoas. Então, eu acho que se isso me faltar, de repente, não que eu tenha medo que isso me falte, mas é algo que me deixaria assim, muito triste. Um sonho. Cara, é interessante, né? A questão do sonho. Quando eu estava, alguns anos atrás, quando eu estava no rádio, eu tinha o sonho de ter uma rádio para mim, de fazer a rádio como eu gostaria que fosse o rádio. Sonhei isso durante muitos anos. Um dia eu vou ter uma rádio para mim, um dia eu vou fazer a rádio do jeito que eu imagino que deva ser uma rádio. Com o passar do tempo e a chegada das redes sociais, aí eu comecei a descobrir um outro mundo e aquele sonho foi ficando para trás, né? Hoje um sonho e graças a Deus, os sonhos eles vão mudando com o tempo, né? É engraçado isso, pelo menos para mim, né? Não sei se para todo mundo é assim. Tem gente que foca no sonho, sei lá, de andar de avião e fica a vida inteira sonhando em andar de avião. Eu vou mudando. Recentemente eu entrei numa coisa de sair viajando. Estou com muito isso na minha cabeça. Eu quero sair viajando, porque o trabalho que a gente faz, né, Gabriel, nas redes sociais, eu não preciso de ter um local para me fazer esse trabalho, né? Eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Então, eu estou com isso na cabeça, mas, sei lá, daqui 3 meses, de repente, esse sonho já ficou para trás e a gente tem outros sonhos chegando. Uma conquista. Eu acho que a principal conquista é essa questão da credibilidade.
o respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho. Pelo meu trabalho, pela pessoa que, graças à formação que eu tive, à formação do meu pai, da minha mãe, da minha família, da escola, dos meus professores, eu acho que todo esse combo aí fez com que o Antônio Cláudio fosse esse cara que as pessoas respeitam. Eu acho que a grande maioria das pessoas gostam. Então, acho que essa é a maior conquista que eu tenho. Eu acho que é isso. Uma lembrança ruim. Lembrança ruim? Isso. A perda do meu pai. Eu acho que é a pior lembrança que eu tenho. É a lembrança, assim, muito triste. Que, sei lá, eu acho que é a lembrança, assim, ruim. Porque eu comecei no rádio porque o meu pai gostava de rádio. Meu pai era um apaixonado por rádio. Né? Então, eu trabalhando no rádio, eu realizei um sonho do meu pai, né? Que depois se tornou algo que eu sou apaixonado também. Mas eu acho que perder o meu pai foi algo assim que foi o pior, talvez o pior dia da minha vida, foi a pior semana da minha vida, que foi uma semana triste, que eu perdi um dos meus melhores amigos. No dia seguinte eu perdi meu pai, passou 2 dias eu perdi um tio que também eu gostava muito. Então, acho que aquela semana foi uma semana de lembranças muito tristes para mim. Muito bom. Uma lembrança boa. Uma lembrança boa, o nascimento dos meus filhos. Né? O nascimento do Eric, que é o meu primeiro filho, né? O meu filho mais velho, e o nascimento do Kevin, que é o meu filho mais novo. Né? Eu acho que essas são as duas os melhores momentos da minha vida. Acho que é tudo para mim esses 2 dias, e eles são tudo para mim. Né? Muito bom. O que você espera para o Expresso daqui para frente? Vamos lá. O que eu gostaria que o Expresso se tornasse... É um projeto que até a gente tem, de ampliar as fronteiras do Expresso. Né? Hoje o Expresso está consolidado em Guaranésia. É claro que a gente não pode, de jeito nenhum, baixar a guarda, né? A gente tem que continuar trabalhando para que ele continue sendo o que ele é hoje, mas eu gostaria muito de entrar, por exemplo, em Guaxupé com força. O Expresso hoje ele tem uma participação, ele tem um respeito dos políticos guaxupeanos, mas ele não chega com tanta força na população de Guaxupé. Gostaria que o Expresso chegasse em Arceburgo, enfim, que ele fosse mais regional. Né? O Expresso hoje ele é muito municipal, ele é muito de Guaranésia, né? Ele tem penetração, sim, em outras cidades, mas ele fica mais focado, mais centrado nas coisas de Guaranésia. Eu gostaria que ele expandisse mais. Muito bom. Bom, agora eu vou te deixar seu último recado para o público, para quem te acompanha, para quem acompanha o Expresso, para sua família, amigos. Esse momento agora é seu. Opa! Cara, eu queria agradecer o convite, deixar um beijo aí, então, para toda a minha família, dizer que eu amo todos eles. Eu quero até falar algo que na última quarta-feira, quando eu fui entrevistado lá no programa do Paulo, o Paulo falou, o homem mais difícil de ser entrevistado aqui em Guaranésia. Não é, não. Eu sou facinho. Eu acho que como durante muitos anos eu fui o entrevistador, as pessoas que hoje fazem entrevista, de repente ficam falando assim, não vou entrevistar o Antônio Cláudio não, porque, sei lá, ele não gosta de participar, e muito pelo contrário, adoro trocar ideia, adoro passar a minha experiência, e tomara que seja útil para alguém, né? Mas é isso, queria te agradecer muito, desejar muito sucesso para você, que você continue na luta aí, foque, né, seja no programa de entrevista, seja alguma outra coisa que você faça, foque nisso, não desista, tenha paciência, não é fácil, né, o Expresso ele só é o que é hoje, depois de muito tempo, né, o Expresso tem, sei lá, 14 anos já que está aí, não foi do dia para a noite, né,
É muito trabalho, muito respeito, que é uma palavra importantíssima, muita transparência. É isso. Desejar uma boa noite para todos que estão nos acompanhando aí. Muito bom. Chegamos ao final de mais um podcast, de mais uma entrevista. E hoje eu vou me despedir de vocês com muito carinho, com muito respeito, com uma companhia maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Compartilha bastante, curte bastante, nos ajude a melhorar o que precisa melhorar no nosso canal. Toda opinião é válida, toda crítica é válida, mas calma, tá? Então, deixa seu inscrito, inscreva-se aqui no canal, já curte, manda para quem você quiser. Isso já ajuda demais no nosso engajamento, principalmente como equipe, tá? A companhia de vocês, como sempre, é uma delícia. Eu quero sempre agradecer vocês por sempre estar assistindo ao vivo aqui pelo Facebook comigo, tá bom? Muito obrigado por tudo que vocês fazem, por tudo, por tudo, por tudo. E até mais nas próximas entrevistas que a gente vai ter durante os próximos meses. Tchau, Valeu, tchau. gente. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Um abraço.